Boa noite a todos que nos escutam nesse estudo virtual de quarta-feira à noite. Vamos começar fazendo uma leitura do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. A mensagem número 13 chama-se Realmente. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói, diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte à revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, depois dessa mensagem, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, toda espiritualidade amiga que está conosco nesse momento, nesse estudo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para podermos aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora. Fica conosco para que possamos ter o melhor aproveitamento dessas palavras que serão lidas, dessas reflexões que serão ditas nesse estudo que agora se segue. Assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é a continuação do livro A Gênese. A gente terminou o capítulo 1 e agora vamos iniciar o capítulo 2 com a primeira parte, Deus, a existência de Deus. Existência de Deus. Essa parte é uma parte bem pequena, vai do item 1 ao item 7, mas ela é bem interessante, ela é bem abrangente, porque como a gente está estudando a Gênese, o livro, né, que é justamente a criação, ele vem falando da existência de Deus e vem falando exatamente do aspecto de que se você tem algo criado, se você tem algo constituído, se tem um efeito, é porque esse efeito teve uma causa. E é assim que ele abre o capítulo. E ele abre chamando também para a importância de que, se estamos falando de criação, precisamos falar da existência de Deus, que é o Criador. E essa parte, ela vai se desenvolver justamente com esse argumento de que para todo efeito tem uma causa. E se você não acredita, se o único jeito, né, o único jeito de você negar que existe um Criador para isso tudo que a gente vê que não foi o homem que criou, seria então acreditar que pode existir algo que não tenha uma causa, né? Não sei se ficou confuso, mas é interessante porque assim, essa parte desse estudo, ele deixa, como assim, ele deixa a gente sem argumento. Ou você acredita que existe um criador, ou você acredita que algo pode ser derivado de si mesmo. Então, vamos seguindo aqui o capítulo. Então, ele começa falando, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, a gente tem que dar uma atenção para. Ele fala, é o ponto que importa considerarmos antes de tudo, já que ele é a causa primária de todas as coisas. Esse ele, de um modo, eu falei de um modo geral, como causa primária, não ele personificado.
constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta, que é aquela ideia que a própria Gênese e o Espiritismo traz também em outros livros, de que não é porque a gente não conheça a causa que ela não exista, que ela não existe. Muitas das coisas que foram descobertas mais tarde já existiam, elas não passam a existir quando são descobertas. O homem é que dentro da sua vaidade, dentro do seu orgulho, ele ainda tem essa necessidade de que seja mostrado para ele, de que seja provado para ele. Até daí essa briga, né, da ciência ainda não aceitar o espiritismo, porque ela não conseguiu provar do jeito dela, do jeito da academia, que a academia entende que certas coisas do espiritismo, certos fatos do espiritismo não existem, porque não são provados da maneira como a ciência determinou que deve ser. Então, esse pedaço ele nos remete a essa ideia de que sim, as coisas já estão criadas, as coisas já existem. Não é porque você não sabe, não é porque o homem não sabe que aquilo não existe de verdade. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Esse trecho ele vai seguindo uma linha de raciocínio que realmente não tem como argumentar contra. No finalzinho não tem como a gente argumentar contra. Então, quando ele fala aqui o exemplo, né, ele usa assim exemplos bem materiais, exemplos bem do nosso dia a dia. Se você olha uma obra maravilhosa, você fala, nossa, foi um gênio. Isso me lembra muito as obras do Leonardo da Vinci, que eu considero um gênio, né? Quando a gente olha uma obra que ele fez, ele que atuava em várias áreas, a gente fala exatamente isso, gente. Isso quem fez foi um gênio. Quando você visita aquelas igrejas, ou não visita, mas vê por foto as obras do Aleijadinho lá em Minas Gerais, você olha e fala assim: meu Deus, ele era um gênio. Ainda mais quando a gente remete àquela época, que era uma época ainda com pouca estrutura, né, com pouca tecnologia, mas a pessoa, o artista que fez aquilo, ele já tinha uma genialidade. Então é isso que a gente olha e fala. Foi um gênio. Só que nós sabemos tudo aquilo que está dentro da habilidade humana. Então, quando você olha uma igreja, quando você olha um monumento, quando a gente olha uma cidade inteira construída, a gente sabe hoje que o homem é capaz de construir isso. Mas quando a gente olha uma flor nascendo, por mais que um homem tenha plantado aquela flor, da onde veio a primeira flor? E se a gente fala a primeira flor, ela veio de um outro elemento anterior, de um tal, mas quem criou esse primeiro elemento? E é aí que a gente chega numa parte que ele fala justamente das ideias que são opostas a esse raciocínio de que tem que ter sido uma divindade que criou, porque foge à inteligência humana. Então ele fala assim: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis da atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem, se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie. Depois ele fala, assim como os animais, ele ainda fala a coloração dessas plantas, né, se acham subordinadas a causas materiais, tais como calor, eletricidade, a luz, umidade, etc. Então, o que é interessante dessa parte é que se a gente quiser retroceder, mas o que causou isso? Foi isso. E o que causou isso? Foi isso. A gente vai voltando, mas vai chegar um momento que tem que ter tido uma primeira criação. A não ser que aí é onde ele fala, a não ser que não se admita, que ele fala assim, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Aí tudo bem. Eu acho que aquilo ali surgiu daquilo ali mesmo. Então, tudo bem, não existiu um criador. É o único argumento. Mas se
é sustentado que para todo efeito tem uma causa, para toda obra, alguém tem que ter criado aquela obra, não tem como não aceitar a ideia de que existiu uma. Quando eu falo criador, é a causa primária de todas as coisas. Então, na continuação aqui, ele fala a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, é mais ou menos quando às vezes a gente fala do vento também, né? Quando a gente fala assim, mas eu não consigo ver, então porque eu não consigo ver, não existe. O vento nós sentimos. A gente sente mais frio, a gente vê o nosso cabelo mexendo, a gente vê alguma coisa na nossa roupa que está se movimentando, mas a gente não vê o vento, a gente vê o efeito do vento. E da mesma forma é com Deus. Onde é que nós podemos comprovar a existência divina? Em absolutamente tudo que está além da capacidade humana. Mas isso daí pode ter sido a própria natureza que foi se modificando e acabou gerando isso. Sim, e a gente continua no mesmo discurso. Foi a natureza, mas quem criou esse primeiro elemento da natureza? Então, gente, é realmente assim, cada vez mais quando a gente estuda, a gente vai vendo que o espiritismo ele vai dando todas as respostas e vai dando respostas muito, como é que eu vou dizer? Não são respostas que apenas impõem uma verdade. Ele mostra, ele explica, ele deixa você sem um argumento. Aliás, você tem um argumento, mas o seu único argumento é falar assim, não acredito e ponto. Porque não tem um argumento racional para você ir contra esses que ele está colocando aqui, que é o mais básico, que é justamente não existe um efeito sem ter uma causa. Não tem como. E aí, no finalzinho, ele fala exatamente isso. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Uma revelação no sentido assim, ninguém disse, não teve nenhuma aparição, ou ninguém disse exatamente que era assim, ou que era de uma forma, ou que era de outra forma. Não tinha o espiritismo nessa época, né? Os povos selvagens, muito antigos, mas eles já acreditavam numa divindade. Nesse caso, até demonstrando uma humildade, porque assim, nós não somos capazes de fazer isso. Então, é claro que isso vem de uma divindade. Então, os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano, ou seja, né, já vem aquilo intuitivo. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas, né? Então, assim, é interessante que no final aqui ele fala assim: o homem hoje não é mais um selvagem, ele já é dotado de muito raciocínio, ele já tem muita tecnologia. Isso até lembra um texto que a gente leu num estudo, acho que é o Espírito da Verdade, o primeiro capítulo, que fala exatamente disso. Ele fala tantas instituições e ainda não se resolveu tal coisa. Tantas formas de se comunicar e ainda também não foi resolvido. Ou seja, o homem ele foi criando tanta coisa, ele tem tanta capacidade, ele tem tanta habilidade, mas ele não está sendo capaz de ver o óbvio. Enquanto esses homens, os selvagens, eles apenas falavam: se não foi a gente, tem que ter sido uma divindade, tem que ter sido algo que está acima de nós. E hoje em dia,
O homem, talvez, né, por esse aparato intelectual que foi concedido a ele, com certeza por essa divindade, ele está cada vez menos aceitando que ele também teve um criador, que a sua inteligência teve um criador, que a sua habilidade teve um criador. Cada vez mais ele está atribuindo isso a ele mesmo, que é o que o texto aqui vem falando. Ele acha que assim, se ele criou uma super máquina, foi porque ele nasceu assim inteligente por ele mesmo, ou por alguma causa aqui material, como o livro vem dizendo, né? Mas ele não entende, mas ele não aceita ou não admite, muitos não admitem, que na verdade essa inteligência foi dada a ele para um propósito e foi dada a ele por um Criador, por uma causa primária de todas as coisas, que é Deus, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, também falando disso. Então, pessoal, esse estudo ele é bem curtinho, ele tem muito significado, ele tem uma mensagem que é de muito valor, mas ele é um texto pequeno. Então, depois vai estar lá no blog para quem quiser ler inteiro, porque eu fui lendo só alguns trechinhos, mas o ensinamento que fica para gente é justamente esse, de nós não nos fixarmos tanto em querer provas, porque a prova maior a gente já tem. Se não foi um homem que construiu aquilo, e se precisa, e se tudo precisa ser criado, é óbvio que é uma obra divina, tá? Então, esse é o nosso maior ensinamento, que nós possamos com isso ser mais humildes no nosso dia a dia, humildes com o que a gente lê, humildes com o que a gente, com as pessoas que a gente convive, respeitando o nosso próximo, respeitando a dor do nosso próximo, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está vivenciando. Então, isso tudo a humildade nos possibilita, e a humildade ela começa daqui, entendendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos é graças a bondade, graças ao Criador, porque Ele permitiu. Se nós fazemos o que fazemos hoje, se nós criamos alguma coisa, se nós somos gênios hoje, é porque esse gênio maior permitiu que fosse dessa forma. Então, assim, vamos encerrar, fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais que estiveram conduzindo esse estudo, estiveram conosco, vamos agradecer por mais essa oportunidade. Vamos pedir para que esse estudo, para que essa mensagem de humildade possa reverberar por todos aqueles encarnados e desencarnados que estão escutando esse estudo, que possa, através dos nossos pensamentos, chegar a todos aqueles necessitados e levar também uma mensagem de amparo, uma mensagem de que se Deus é o nosso Criador, se Deus é causa primária de todas as coisas, saber que tudo acontece conforme o planejado, tudo acontece conforme a vontade do Pai. E assim, pedindo para que possamos ser abençoados por esses esclarecimentos, por essas bênçãos que nesse momento estão sendo transmitidas a nós através desse estudo. Vamos dando por encerrado mais um estudo dessa noite. Assim seja, graças a Deus.